o vórtex quântico do amor. A física quântica já constatou que tudo em todo o universo está conectado e por isso somos todos uma só energia, a energia cristalina do amor. Somos co-criadores divinos, todos nós somos filhos da genética divina. Somos, por herança, co-criadores divinos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de um Criador sem limites. O grande mistério, portanto, também possuímos um potencial criativo ilimitado. Sendo catalisadores, herdamos a capacidade de criar infinitamente. Quando este dom é descoberto e utilizado de forma adequada, nós nos tornamos simultaneamente doadores e receptores. Tornamo-nos antenas vivas ou pontes que possibilitam a troca de energia entre a Mãe Terra e a nação do céu, a semelhança dos seres trovão. James Sams. A palavra é a materialização de um pensamento e também de uma emoção. Se essa palavra, dita ou ouvida, for de conforto, segurança, certeza, confiança e amor, poderá, em nível de consideração da fé, promover milagres e, em nível de consideração da ciência, provocar o estímulo das moléculas mensageiras que ativam todo e cada parte do organismo, restabelecendo-o, curando-o. Vários trabalhos e experiências comprovam que o som pronunciado de determinadas letras, de determinadas palavras, concentra uma força que atua tanto no movimento do sangue, como favorece a liberação de determinadas substâncias, como a endorfina, por exemplo, como também e principalmente no sistema nervoso e na capacidade imunológica do indivíduo, logo no organismo como um todo, pois o organismo reage a cada pensamento, emoção, desejo ou palavra, alterando e incrementando toda a sua ressonância. Sob a atuação de palavras de sucesso, saúde e outras mais, novas mensagens são enviadas ao cérebro e todo o organismo reage no sentido de restabelecer a sua integridade perdida. Paralelamente, a ciência oculta ensina que toda vibração do plano físico determina mudanças de estado particulares no plano astral e no plano psíquico. O conhecimento dessa afirmação permite saber até que ponto é certo e considerável o fluxo que exerce o verbo humano sobre todos os planos da natureza. Segundo Papus, médico e mago da antiguidade, a emissão da voz compreende 3 efeitos simultâneos. Primeiro, emissão de um som, pondo em ação o plano físico da natureza. Segundo, emissão de uma certa quantidade de fluido vital, pondo em ação o plano astral. Terceiro, a libertação e a criação de uma entidade, que é a ideia a qual o som dá um corpo e a articulação dá a vida. A duração da ação dessa ideia depende da força, tensão e assiduidade com a qual foi emitida.
onde se criam no astral e, sobretudo, no mundo divino, correntes de uma potência considerável. Segundo o Dr. Norio Ovaki, cientista em Tóquio, determinados sons, determinadas pautas sonoras podem gerar ondas cerebrais alfa. Podemos observar facilmente que neste campo a música tem inegável influência. Além do mais, o som afeta o ordenamento molecular, influi nos processos físico-químicos, modela as formas geométricas, provoca fenômenos de atração e repulsão e influi na coesão orgânica da matéria. Vários experimentos realizados através de um aparelho denominado indiofone demonstraram que, quando colocado sobre ele uma fina camada de areia ou massa fina, disposta uniformemente, esta areia ou a massa se alterava totalmente quando os sons específicos, envolvendo emoções distintas, foram emitidos dentro do idiofone. Sons que incluíam frases melodiosas, gritos de horror, preces, vocalizações amorosas, impropérios, xingamentos e outros mais, constatando-se que a cada som emitido, aliado à intensidade da emoção, formavam-se na areia e massa figuras geométricas coerentes, de rara beleza, quando os sons eram de amor, prece, etc. E também se formaram figuras totalmente diferentes, distorcidas, pertinentes às vocalizações dos xingamentos, gritos de horror e outras mais, revelando a interferência do som sobre a matéria, isto é, do que ainda se entende como matéria. O doutor Helmholtz, cientista, demonstrou através de experiências realizadas como ressonadores que as vogais têm um número redondo de vibrações. Vogal I, 7.200 vibrações. Vogal E, 3.600 vibrações. Vogal A, 1.800 vibrações. Vogal O, 900 vibrações. Vogal U, 450 vibrações. O som tem sido utilizado de diversas formas para o restabelecimento do equilíbrio do indivíduo, bem como em tratamentos diversos como através dos cânticos, das preces, das invocações e evocações, dos mantras, afirmações e decretos, da música e etc. A música, neste particular, tem demonstrado sua relevância, como se constata atualmente pelo emprego da musicoterapia. E muito embora não seja este tipo de técnica que tratamos nesta mensagem, não deixaremos, contudo, de inserir algumas referências, as quais denominamos mensagens sônicas, em virtude de estarem associadas a distintos estados físicos, mentais, emocionais e espirituais, no sentido de mostrar, mesmo que suscitamente, o indiscutível e abrangente fator terapêutico da música. Aliás,
diga-se um recurso terapêutico muito antigo, talvez tanto quanto os cânticos ou mantras utilizados, por exemplo, na medicina dos Vedas, onde se encontram registros de doenças que foram tratados por mantras e preces. Vários também são os registros de cura em trabalhos recentes, como os de Barbara Ann Brennan, revelando como esta terapeuta conseguiu, com a ajuda do som, produzir uma vibração capaz de liberar, deslocar uma grande cicatriz na área do sacro de determinada paciente, entre outros. A ciência, através de seus inúmeros aparelhos, entretanto, ultrassom. Som e matéria são, na verdade, energias intercambiáveis. A própria matéria, nas mais distintas formas, é, na verdade, energias em diferentes níveis de condensação. Do livro Passes e Curas Espirituais de Venefledo de Toledo, na apresentação do consagrado escritor e médico doutor Sérgio Vale, adoto a seguinte observação: a teoria eletrônica, agora vigente, degradou os átomos dos materialistas da estirpe de Bürger, Haeckel e Huxley. Tais sacerdotes da filosofia ateia seriam hoje generais inativos e reformados por falta de munição bélica. A matéria, a base de suas especulações, desapareceu do mercado mundial. E por coincidência, que precisa ser assinalada, foi o eminente sábio William Crookes, o prodigioso cientista que descobriu o tálio, o telescópio, o espectroscópio, o fotômetro de polarização, o radiômetro e o microspectroscópio, que solucionou problemas concernentes à natureza e à velocidade da luz, remodelando as ciências físico-químicas, que descobriu os raios catódicos, de cujo conhecimento provieram os raios-x de Röntgen. Foi o mesmo médico, físico, químico e astrônomo que deslindou concomitantemente duas questões capitais para o espírito humano. Graças a Crookes, morreu o conceito antigo a respeito da dualidade, força e matéria, as quais passaram a significar, respectivamente, eletrônicos desintegrados, caminhando em ciclo livre, e condensação etérica em movimento rotatório. Realizou duas façanhas memoráveis nos domínios da ciência e da filosofia. Desintegrou analiticamente a matéria bruta até os extremos do estado radiante e obteve, mediunicamente, em seus laboratórios, sob igual rigor experimental, a materialização integral de Kate King, em sessões quase diárias que duraram por 10 meses, duas experiências que se completam em mútua contraprova, a desintegração da matéria até o estado radiante e a reintegração nela do espírito que vivia na erraticidade. Extinguiu-se, deste modo, o reinado do antagonismo entre a força e a matéria, que se harmonizaram na unanimidade.
São, afinal, aspectos da mesma coisa. A solidez e a inércia são ilusões de nossos sentidos falíveis. Tudo vibra em turbilhão, tudo se agita em redemoinhos. Os astros, os homens, os átomos, os elétrons e os núcleos. A substância não faz dentro da forma. Ali há movimento, energia, ondas, vibrações. Define-se hoje a matéria como sendo uma energia em movimento rotatório, em ciclo fechado, e a energia como movimento ondulatório em ciclo aberto, agitando-se no espaço infinito, e vários outros enfoques, como os da física quântica, entre outros, estão surgindo paulatinamente. E o mais interessante é que, muito embora os místicos não tenham mensurado os campos de energias humano, não tenham falado em formas bioplasmáticas ou sobre a coerência superliminar, suas tradições que remontam milênios se afinizam com as observações que os cientistas começaram a fazer recentemente. A novidade científica que se nos apresenta hoje é velha de, digamos, 4 milênios e meio para as ridicularizadas ciências ocultas. Esta mesma concepção, a que a ciência chegou laboriosamente e que não precisa ser encarecida, foi enunciada moderadamente por Berkeley. Nenhum objeto existe fora do espírito que o percebe. O mundo só se transforma em realidade visível e tangível porque pré-existe em nós um espírito imortal que o reflete conscientemente, dando-lhe nascimento e objetividade. No século corrente, parte da medicina materialista socorre-se a cada dia da transfusão de sangue, no qual existe a força vital capaz de renovar as energias quase extintas de um doente em artículo mortis, mas ainda se ri dos fluidos, dos passes magnéticos. E quero acrescentar da mediunidade, da clarividência, da clareaudiência. Riem dos diversos caminhos perseguidos pelos naturistas e terapeutas diversos, ocidentais e orientais. Riem dos esotéricos, dos espiritualistas, dos místicos e religiosos diversos. Confundem quando não marginalizam os seguidores e a forma pelas quais diversas ordens, seitas e doutrinas buscam a verdade, a cura e a Deus. Enfim, ridicularizam tudo o que não concebem, porque ainda não se lhe abriram os olhos que veem no mundo espiritual. Evidentemente que dentre os cultores da medicina existem os que souberam, em todos os tempos, entrever o quid psíquico, o psiquismo central e regulador, a presciência de um desenho vital ou de uma ideia diretriz, diz Claude Bernard, capaz de explicar a imutabilidade do ser, o ritmo, o equilíbrio, a reconstrução química dos tecidos, a autodefesa da fagocitose. De tudo sobrerresta o espírito. A única realidade que foi entrevista há aproximadamente 4.600 anos
pela instituição divinatória do hermetismo, 2 de cujos 7 maravilhosos princípios nos ensinaram sempre, através dos séculos, que tudo é mente, tudo é vibração, mas tudo tem o seu tempo certo. Há de chegar o dia, e este dia está próximo, que a conhecida resistência científica aos caminhos de Deus vai findar, pois não será mais concebível sequer como mola propulsora para desacreditar, aceitar ou testar a Deus. Que esta energia criadora, diz Alex Polari de Alvarenga, a resistência à ideia de Deus sempre representou um estímulo à ciência que sempre desembocará, mais cedo ou mais tarde, o reconhecimento de um poder e de uma força da qual o universo conhecido é apenas uma de suas realizações, mas sem dúvida, cada indivíduo é originalmente singular e livre para exercer a si mesmo com crença, conceitos, verdades, certezas, dúvidas e descrença, enfim, caminhos e meios distintos. Ao meu ver, faz mister buscar a natureza humana e, em sua ressonância, as respostas para os seus males, muitas guardadas nos recôndito de cada ser, isto é, em seu coração, coração que é a mente dos orientais, coração simbolizado pela flor de lótus, fechada dos hindus, coração que é o próprio centro do homem e cujo centro reside a chispa ou chama da genética divina, como registro de nossa filiação e semelhança com Deus Pai, Mãe. Coração que, ininterruptamente, palpita o som sagrado do universo, o Om, Om, Om. O mesmo coração, que é também a morada do Cristo, o Mestre dos Mestres, Doutor dos Doutores, exemplo máximo de todos os exemplos, como enviado do Pai, Jesus, o Cristo, a suprema perfeição humana, era manancial sublimado de força curadora. Chama-se-lhe a esta como mesmer, fluido magnético, como barete, força neurica, ou ectoplasma, reparador ou eletricidade vital, tornada transmissível e irradiável, ou como diz o mestre Serafins Bey, num de seus inúmeros discursos para a grande fraternidade branca, Jesus possuía em seu corpo causal uma gigantesca reserva de energia curativa, o acumulado momentum, que é bem maior do que toda a maldade humana. Nenhuma aparência externa que possuísse qualquer quantidade de energia negativa qualificada o podia tocar. Ele somente possuía em seu corpo causal o bem, o amor. E nós, como filhos de Deus, Pai, Mãe, somos co-criadores. A cada instante podemos materializar através dos sons de nossos sentimentos os pensamentos que irão criar no mundo físico a efetivação, a cristalização, a materialização de nossos sentimentos e pensamentos.
Gratidão por estar ouvindo a esta mensagem e que o amor esteja no leme de nossas vidas, hoje e sempre. Namastê e Hari Om.